Então, meus caros, vamos lá. Vamos iniciar, então, mais este nosso horário, mais esta nossa aula. Agora, nós iremos para o capítulo 14, História Frente B. Iremos iniciar as nossas reflexões sobre o período democrático. Na verdade, o período republicano, né? O quarto período democrático e republicano dentro da história do nosso Brasil. Então, esse período liberal democrático, ele vai justamente de 45 até o golpe militar no ano de 64, como os senhores sabem aqui, 45 a 64. Nós já falamos, então, do contexto imediato, que é a construção de uma série de partidos políticos, né? E dentre desses partidos políticos tem aquele do partido de Getúlio Vargas, que é o PTB, e associado ao PTB, então a gente tem o PSD, que é o partido do Eurico Gaspar Dutra. Então, como Getúlio Vargas não pôde lançar a sua candidatura, ele foi impedido de se candidatar, o Dutra, então, ele vai ter o apoio de Vargas. Lembrando que a UDN, União Democrática Nacional, que era o grupo de oposição dos mais ricos, né, de uma certa nobreza intelectual e também financeira do Brasil, vão lançar um brigadeiro chamado Eduardo Gomes, e o PCB, Partido Comunista Brasileiro, gosta muito de participar de eleição e ganha poucas, né? E o PCB, então, lançou Ledo Fiuza, né? Mas, com certeza, ele não teve muita chance, né? Então, a gente vê, então, que o partido de Getúlio Vargas tem todas as possibilidades de ser eleito. E foi eleito. Ele teve 55% dos votos, contra 35% do candidato da UDN, que foi o Eduardo. E o Ledo, o candidato do PCB, Partido Comunista, teve apenas 10% dos votos. Sendo assim, então, a gente pode iniciar, então, as reflexões sobre o Dutra. Aqui está ele, né? Simpático, né? Ele aí, o presidente eleito, com o apoio, logicamente, de Getúlio Vargas. Então, vamos para o governo de Dutra. Lembrando, né, alguns fatos assim que são importantes para a gente, para que possamos observar, para que possamos analisar. De certo modo, a vitória foi muito fácil, com o apoio de Getúlio Vargas. Ele ganhou a política de modo muito fácil mesmo. E o Brasil, então, está tentando fazer o possível para voltar àquilo que nós chamamos de normalidade democrática. Mas para que possa existir essa normalidade democrática, evidentemente, o Brasil precisa de uma Constituição. Então, logicamente, a gente tem que substituir aquela última Constituição que foi de 37, né? Então, nós temos a Carta Constitucional de 37, que agora será substituída, portanto. Então, tem que ser o primeiro mandato de Dutra, tem que ser o primeiro ato de Dutra. Tem que ser a primeira ação de Dutra para que o Brasil possa sentir a normalidade democrática sendo restabelecida. E, realmente, a Constituição, então, ela fica pronta em 46. E era uma Constituição dentro de todas as prerrogativas do período e da época. Era uma Constituição, portanto, democrática, né, seguindo o panorama mundial, e uma Constituição também liberal. Então, ela é muito parecida com aquela Constituição de 34 do governo Getúlio Vargas,
aquela Constituição que foi promulgada depois da revolta constitucionalista guiada pelo Estado de São Paulo. Então, o que nós temos dentro dessa Constituição, então, de 46, que nós podemos destacar, né? Entre as suas determinações, então, nós temos a divisão dos poderes, reestabelecimento, poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Tá vendo? Então, é muito importante. Esta Constituição foi promulgada no dia 18 de setembro de 1946. Tá bem? Então, assim, nós vamos ter a divisão dos poderes. Olha para você ver que coisa interessante, né? Continua, então, a tripartição dos poderes. É uma Constituição que também vai ampliar o acesso à democracia, uma vez que só não vai ter direito ao voto os analfabetos, né? Vai ser uma Constituição que vai dar liberdade de expressão para as pessoas, importante. É uma Constituição que mantém o pluripartidarismo, tá vendo? E, logicamente, né, a principal conquista do governo de Getúlio Vargas foi uma legislação trabalhista. Então, essa legislação trabalhista está aqui presente, já que também Getúlio Vargas, né, faz parte aqui desta ordem estabelecida para o governo brasileiro. Logicamente que nós não temos mais aquele deputado classista que era o representante dos sindicatos e tudo quanto, esse sujeito foi eliminado, né? E todos aqueles que exerciam o poder legislativo em todas as esferas, eles deveriam passar pelo sufrágio. Eles deveriam ser eleitos, portanto, pela população brasileira, pela população local. Tá vendo? Então, logicamente que aqui não está no texto, mas um outro elemento importante também vai ser a restrição do direito de greve, porque nós estamos naquele contexto da Guerra Fria. E dentro desse contexto da Guerra Fria, evidentemente, né, que o Brasil ele toma posição do lado do capitalismo, não do lado do socialismo, logicamente. Então, meu caro estudante, o cenário político, então, e o cenário nacional é o cenário da Guerra Fria, né? O cenário da Guerra Fria, com certeza. Então, o cenário que nós temos aqui, meu caro estudante, é justamente o cenário da Guerra Fria, né? Um cenário, então, onde o Brasil está seguindo as orientações dos Estados Unidos da América. O Brasil toma parte do lado dos Estados Unidos da América. Ele está seguindo a cartilha dos Estados Unidos. Tudo que os Estados Unidos pedem para o Brasil faz. Inclusive, né, nós estamos passando por uma experiência republicana e uma experiência democrática, mesmo assim, a gente tem autoritarismo. Para vocês terem uma noção, em 1948, né, o PCdoB, o Partido Comunista Brasileiro, é fechado. E um ano antes, em 1947, o Brasil corta relações diplomáticas com a União Soviética. Então, claro, por causa dos Estados Unidos da América. Então, mesmo estando passando por uma experiência liberal democrática, o Brasil ainda continua sendo arbitrário e ilegal. Então, instrumentos de arbitrariedade e de ilegalidade. O uso da força,
né, da força física, do constrangimento, o monopólio da violência que tem o Estado brasileiro, ele continua a ser uma questão ainda importante dentro do nosso cenário nacional. Ou seja, o Brasil não evoluiu, digamos, tanto assim. O Brasil tem muitos elementos ainda para evoluir politicamente, sociologicamente. Ainda não temos ainda dentro da sociedade brasileira a possibilidade da convivência com o diferente. A gente ainda não conseguiu chegar a esta dimensão muito importante. Tanto é que o direito de greve, ele não existia. Tanto é que a manifestação livre, portanto, das pessoas, então, não existia, porque o Brasil estava alinhado ideologicamente, incondicionalmente, à cartilha do capitalismo. Então, a cartilha do capitalismo visa o lucro em primeiro lugar e, logicamente, que as pessoas vêm em segundo lugar. E é um cenário muito ruim no mundo também. O mundo estava com muito medo, né? Muito medo de bomba atômica, de guerra, de voltar, então, os conflitos e etc. Repito, é o contexto da Guerra Fria. E dentro desse contexto da Guerra Fria, então, nós temos aqui no Brasil uma política sistemática de perseguição de comunistas. Então, a perseguição do comunismo justifica, para muitos, as intervenções nos sindicatos e a repressão, então, de qualquer movimento, então, dentro da realidade do mundo do trabalho. Então, nós temos todos esses elementos aqui, então. Então, essas limitações que nós vamos ter aqui no governo brasileiro mostram justamente estas arbitrariedades que aqui fazem. Tanto é que nós vamos ter um incrível massacre de trabalhadores, né, que não podiam usufruir desse direito de greve. Nós vamos ter a interdição, para vocês terem uma noção, de 150 sindicatos. Então, a política realmente estabelecida de perseguição dos sindicatos, de perseguição dos movimentos trabalhistas e etc. Tá bem? E para que acontecesse uma greve, até que poderia, mas tinham regras tão rígidas e regras tão fortes que era impossível praticamente um trabalhador, né, fazer a greve e etc. Então, nós temos limitações. Tá bem? Um outro elemento que nós temos que nos chama a atenção, então, se do ponto de vista político o Brasil não evoluiu muito, do ponto de vista social também o Brasil não evoluiu. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão econômica, a política econômica durante o governo de Dutra. Lembro para vocês, então, que Dutra, então, segue a cartilha capitalista, né? Então, ele segue a linha do liberalismo. O liberalismo, então, prega a não intervenção do Estado na economia. Não intervenção do Estado na economia. E isso, logicamente, tem uma série de incidências sobre o mercado. A gente vai ter, por exemplo, uma abertura para as importações, esses produtos importados entram no território brasileiro, e, logicamente, isso vai prejudicar muito a indústria nacional, que não tem equipamentos necessários para competir de igual para igual com esses produtos que vêm de fora. E lembrando também que a balança comercial vai estar sempre prejudicada. Os produtos que o Brasil importa têm um valor agregado menor. Geralmente são produtos agrícolas e são produtos de matéria-prima, né? Então, eles têm um valor menor. E os produtos que chegam no Brasil, então, são produtos que têm, evidentemente, um valor mais alto, né?
Então, esta é a realidade econômica. Nós temos, então, uma balança comercial sempre negativa, sempre desfavorável, né? E lembrando para você que até o governo Vargas ele conseguiu fazer pequenas reservas econômicas, mas essas reservas econômicas foram dissolvidas durante o período da guerra e tudo quanto, né? Para que o Brasil pudesse ter acesso aí à modernidade e tudo quanto. Então, nós vamos ter, então, do ano de 46, né, até o ano de 47, esta política do liberalismo, o deixa fazer, né? E esta política, então, vai exaurindo, vai chupando as reservas brasileiras. E entre o ano de 46 e o ano de 47, o Brasil, então, com uma balança comercial sempre negativa, ele começa a passar grandes dificuldades. E, evidentemente, o Brasil não pode continuar dessa maneira. Não pode continuar de jeito nenhum desse modo. Aí é que vem o plano SALT, a partir do ano de 47, né? Então, chama SALT aí por causa das siglas, né? Saúde, alimentação, transporte e energia. Saúde, alimentação, transporte e energia. Então, o plano SALT deseja resolver o problema daquele rombo econômico entre 46 e 47, com a política de deixar o mercado aberto, do Estado não intervir e da burguesia fazer, portanto, o Brasil de gato e sapato. Logicamente, que a burguesia internacional. O Brasil, então, estava ao alcance do capitalismo predatório mundial. E o capitalismo predatório mundial pegou as reservas brasileiras. Então, agora as coisas têm que mudar. Então, agora nós vamos ter um controle das importações para ver se a balança comercial ela destrava, né? Então, o Brasil, então, procura neste momento, redirecionar também os gastos do governo, porque o governo brasileiro gasta muito e gasta mal. Gasta muito e gasta mal, né? Um governo que não tem muito planejamento e etc. E o que vai acontecer no Brasil, então, é que nós vamos ter, então, com este maior controle das importações, até o nascimento de algumas indústrias dentro do território nacional. É o que a gente chama de industrialização espontânea. Industrialização espontânea, né? Então, começa a ter algumas indústrias dentro do território nacional. Lembrando que o contexto da época também era muito importante, porque os Estados Unidos são o grande banco do mundo, e os Estados Unidos estão liberando muito recurso. Então, muitas vezes, os brasileiros têm acesso a esses recursos. Tanto é que essa industrialização espontânea no Brasil é alavancada pelo Plano SALT a partir de 1947, vai fazer, por exemplo, o Brasil crescer, a economia do Brasil crescer 7% ao ano, que é um fato mirabolante, né? Mirabolante mesmo. Então, é uma coisa muito importante aqui. Então, meu caro estudante, veja como é que é importante controlar a economia. Esse negócio de economia liberal, o negócio não dá certo. O mundo já entrou em crise em 1929, né? Nós temos a quebra da Bolsa de Valores nesse período. Então, o mundo tem que controlar realmente o capitalismo. O capitalismo é muito selvagem. O capitalismo é predatório. Ele precisa ter, nem que sejam os sistemas mais simples possível de controle. Se for um sistema mais complexo, melhor ainda, e etc. Né? E lembrando também para vocês que essa política econômica
então, de importações, vai colocar limite, então, à chegada de muitos maquinários. Então, o Brasil vai ter que produzir essas máquinas. Vai colocar limite também na questão das importações de combustíveis, por exemplo, né? Então, o governo vai regulamentar essa situação. Lembrando que daqui a pouco o combustível vai ser uma coisa muito importante. Tanto é que no próximo período que nós vamos falar, que também é um período ligado a Getúlio Vargas, nós vamos ter, então, justamente a criação até da Petrobras, né? Não está na hora de a gente falar disso, mas o consumo de combustível, assim como para outros países, ele se torna muito importante também. E, logicamente, o Brasil precisa incentivar a produção interna, porque ele não pode ficar só comprando este produto de vital importância dos outros países, portanto, né? Então, assim, esse plano SALT, então, ele teve o seu lado bom, né? Estimulou, ou estipulou, ou priorizou alguns investimentos em áreas que são muito importantes para o Brasil. Na área da saúde, totalmente abandonada, então nós vamos ter uma implantação desse sistema de saúde. Na área da alimentação, o Brasil é um país agrícola, a vocação do Brasil é uma vocação agrícola e, evidentemente, vai aumentar a questão da balança comercial, que é muito importante. A questão do transporte, que é uma questão também mundial, questão dos motores e etc. E o Brasil vai entrar, portanto, a partir de agora, até mesmo recebendo indústrias. Lembrando que, em relação ao transporte, nós vamos deixar mais para a época de JK, que vai investir mais nessa questão da energia e do transporte. Então, é isso aí. É um período, então, que o Brasil, então, enfrenta graves dificuldades. É um período que o Brasil ainda não resolveu grandes problemas políticos. Temos ainda grandes problemas políticos para serem solucionados, né? E é um momento, então, que o Brasil está até procurando uma recuperação dentro do cenário mundial. Do governo de Dutra, não teríamos mais nada a falar, infelizmente, né? Os anos que ele ficou no poder, os 4 anos do seu mandato, findam-se aqui, né, de 4 para 5 anos. Então, nós vamos ter, então, um novo presidente. Nós vamos ter agora um período de sucessão presidencial. Então, vamos tratar justamente disso, a sucessão presidencial. Vai ser o nosso último tema, então, da nossa manhã aqui agora. Por favor, me acompanhe aqui. Então, nós temos todos aqueles partidos lá da época da abertura, né? A UDN, o PTB, o PSD, mas não temos mais o PCB. Então, se nós temos o PTB alinhado com o PSD, evidentemente que o partido que vai sobrar é a UDN, né? Que é justamente o partido de oposição que nós vamos ter aqui. Então, de certo modo, nós temos uma eleição com um desequilíbrio de força. Logicamente que é um desequilíbrio de força, porque um grupo tem a máquina na mão, um grupo tem Getúlio Vargas e etc. Né? Então, é uma distinção, é uma diferença muito grande. Então, nós vamos ter mais uma eleição no Brasil. Mais uma eleição presidencial aqui dentro do território brasileiro. A eleição de 1950 é a 15ª eleição presidencial brasileira,
Mas se a gente lembra de eleição direta, né, que o povo pôde participar, é a 13ª eleição direta que nós vamos ter, portanto, aqui dentro do nosso território brasileiro. Então, de um lado, nós temos o candidato do PTB, né? Então, o PSD, então, ele não vai lançar candidato. O PSD, então, ele já teve a sua oportunidade com Dutra, agora vai acontecer o contrário. Ao invés do PTB apoiar o PSD, é o PSD que vai apoiar o PTB. Está vendo? O PTB, então, vai ser aquele que vai lançar o seu candidato, né? E o PTB, logicamente, que vai lançar, então, o senhor Getúlio Vargas. É natural. O PTB, então, coloca Getúlio Vargas como seu candidato, né? Do outro lado, nós vamos ter, então, o mineiro. Na verdade, do outro lado, nós vamos ter a oposição. A oposição aqui, no caso, é a UDN, né? E a UDN, então, vai lançar como candidato o senhor Eduardo Gomes e tudo quanto, né? Quem vai ganhar a eleição com 48% dos votos, evidentemente, será o senhor Getúlio Vargas. Então, é um sistema onde Getúlio Vargas vai levar 48% dos votos, né? E o outro candidato, vai ter somente 29% dos votos. Ele vai ganhar, então, e vai levar a presidência do Brasil, portanto. Ok, meu caro estudante? Dentro desta situação que nós temos aqui, nós temos justamente que não era obrigatório, né, neste momento aqui da realidade nacional, não era obrigatório nesse momento político brasileiro, então, justamente um segundo turno, não existia nem este instrumento dentro da realidade que nós vamos ter neste momento presente, tá? Então, Vargas, então, ele vai entrar, ele vai ganhar e ele vai administrar o Brasil do jeito de antes. Mas nós vamos ver na semana que vem que o Brasil mudou, que as estruturas brasileiras modificaram-se, que as estruturas brasileiras se transformaram. Então, ele vai ter grandes dificuldades dentro do seu período. E nós vamos trabalhar essas dificuldades na aula que vem. Vamos pegar, então, o governo Getúlio Vargas, de 1951 a 1954. Mas, por hoje, né, a gente termina e finda aqui. Beleza, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Então tá. Tranquilo, Ivonei. É isso aí. Amanhã nós nos encontramos para a Sociologia. E um abraço para vocês. Até a próxima, tá? Saudações. Tchau.